Bom dia, amigos. Estudando o capítulo 7 do nosso querido livro de Hebreus, muito profundo na palavra de Deus. Eu vou acender a luz, porque em Belo Horizonte está agora em uma tempestade. Está quase noite aqui. Só um instante. Melhorou, né? Isso aí. Produções independentes. Estão aqui meus companheiros, meu violãozinho e meus livros. Companheiros inseparáveis. Vamos lá, então. Uma pequena recapitulação, falando aí o livro de Hebreus, escrito para os hebreus, claro, convertidos. Não para os que não eram convertidos. Então, capítulo 1, supremacia de Cristo sobre anjos, supremacia de Cristo. Capítulo 2, sobre a lei, sobre Moisés. Capítulo 3, o desenvolvimento da graça de Deus, da promessa. Capítulo 4, o ápice dessa promessa, que era representada pelo sábado, que nunca foi o sábado mesmo, que sempre foi uma figura do descanso de Deus. Então, é a base bíblica que você tem para discutir o sábado, é Hebreus 4. Se alguém te perguntar se você guarda o sábado, você fala assim, lê Hebreus 4 que você vai entender. É bom que você faz a pessoa ler, né? Pois que ela ler Hebreus 4 e entender, ela não tem argumentos contra você, para os judaizantes. Hoje, capítulo 6, aí vem aí uma grande polêmica sobre se o crente pode cair ou não. Então veja a aula passada, você vai ver minha posição lá. O capítulo 7, ele vai chegar no ápice da tipificação do Cristo na figura de Melquisedeque, o rei de Salém, que está lá em Gênesis. Quando Abraão volta da guerra para buscar Ló, ele encontra com Melquisedeque e dá o dízimo a ele, né? O reconhecendo como sacerdote. Não do levirato, porque nem a lei existia, mas o reconhecendo como autoridade de Deus. E quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, ele estava representando todos nós, seus filhos na fé. Abraão, o pai da fé. No capítulo 7, então, ele vai desenvolver essa ideia com mais profundidade. A ideia do tipo de Cristo como Melquisedeque. Falei para vocês que quase todo o Velho Testamento, quase toda a figura principal do Velho Testamento, tipifica Cristo em uma área. Mas Melquisedeque, sem dúvida, é o mais falado, né? Justamente por causa do livro de Hebreus. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, né? Melquisedeque, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que vai tornar-se Jerusalém futuramente. Ou seja, ele é o rei da paz. Jerusalém é a cidade da paz. Ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Não que ele não tinha pai nem mãe, mas a Bíblia não fala de uma genealogia dele, muito menos judaica. Mostrando que o Cristo, ele não nasceu para uma nação. Inclusive, ele foi rejeitado na civilização que ele nasceu, que foi a civilização judaica. Não por todos. Um remanescente permaneceu e que foi a base da igreja. E nós temos os 12 cristãos principais da história, que foram os apóstolos.
que eram judeus. Então, não deixou o Senhor de honrar a civilização judaica, mas somente um remanescente que recebeu o Cristo. E até hoje, eles não o recebem, estão esperando o Messias. Mas eles vão ver a segunda volta do Messias e vão reconhecer. Era ele mesmo aquele que nós traspassamos, nós e os romanos. Sem pai e sem mãe, o Melquisedeque, versículo 3, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Olha aqui, sem pai. Hebreus não afirma que Melquisedeque foi uma cristofania. Está dizendo que ele não tinha pai na genealogia. Mas apenas que nem pais e nem descendentes são mencionados na Bíblia. Este silêncio bíblico sugere a figura do Cristo preexistente e eterno. Aqui fica claro que o sacerdócio de Cristo independe de Levi e dos filhos de Arão. Isso aqui são comentários de teólogos. Então, ele não é descendente dos filhos de Arão. Cristo independe da descendência arâmica. Ele independe da lei. Ele, antes da criação de todas as coisas, ele já era o sacerdote. Arão veio apenas tipificá-lo. Mas quem o tipifica como humanidade, Arão tipifica-o como o sacerdote judaico. Mas Melquisedeque tipifica-o como o sacerdote de toda a terra. O sacerdote principal, o sumo sacerdote. Aquele que abençoou Abraão. Quer dizer, o patriarca principal, o que inaugura, podemos dizer assim, uma civilização, que é a civilização hebreia. Né? Hebreia porque vem lá de Éber, um dos ascendentes de Abraão, mas que ganha força a partir de Abraão, não em números, ele ganha força por causa de uma promessa que é Isaac, mostrando Deus que a salvação é promessa, não é lei. E que ganha força como civilização biológica em Jacó, com os seus 12 filhos e a sua filha Diná. Considerai, versículo 4, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Veja bem, meu amigo, que o cara que falar para você que dízimo é coisa da lei judaica, ele não entende de Bíblia. Porque aqui na graça, na promessa, se dava o dízimo também. Tá certo? Então, o dízimo está na graça, está na promessa. A promessa, o tempo da promessa, a salvação era principalmente pela graça. No tempo da lei mosaica, era também pela graça. A lei nos levava a entender a graça. A salvação sempre foi pela graça. Ela nunca foi pelas obras. No tempo da promessa, ela é feita pela graça. No tempo da lei, a salvação é pela graça. E principalmente no tempo da graça, ela é a graça do Cristo explicada em todas as cartas paulinas, joaninas, pedrinas, né? Todas as cartas aí, cartas de Judas, cartas de Tiago, cartas maravilhosas que nós temos no Novo Testamento.
Considerai, pois, como era grande esse, a quem Abraão pagou o dízimo. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendidos de Abraão. Então, o levirato era a tribo que vivia de dízimos e ofertas. Entretanto, aquele cuja genealogia, quer dizer, Melquisedeque, não se inclui dentre eles, dentre os filhos de Levi. Melquisedeque não se inclui entre eles, que recebeu os dízimos mas ele recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então, o levirato abençoa os que tinham a lei, para entender a promessa e a graça. Para os que entendem a graça, o dízimo, a teologia do dízimo, a base dele está no tempo do patriarcado e no tempo da graça, no Novo Testamento. A base dos dízimos não está na lei mosaica, porque o dízimo da lei mosaica era somente para os hebreus, somente para os judeus. Então, mostrando para nós que o dízimo vai de Gênesis a Apocalipse. E o próprio Jesus deixou para nós, dizendo que não deixais de fazer aquelas coisas, mas fazei essa. Quer dizer, quando perguntaram para ele, né? Quando ele fala, vocês dão o dízimo do cominho, vocês dão o dízimo da hortelã, de coisas miúdas, mas vocês não têm misericórdia. Qual que é principal? A misericórdia ou o dízimo? Então ele fala assim, o principal é a misericórdia. Mas não deixais também de fazer aquelas outras que era o dízimo. Então Jesus justifica, outorga e continua na nova aliança a questão do dízimo. Só que na igreja primitiva, esse dízimo era muito mais do que 10%. Na igreja primitiva, eles davam, fazendo um estudo aprimorado, eles davam de 20% a 22%. Em certas épocas, eles davam 100%, dependendo da necessidade. Tal era o amor que existia naquela igreja. Versículo 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então, Melquisedeque não teria autoridade de receber esse dízimo se o mesmo não entendesse que ele era uma figura do Cristo e que estava abençoando o principal patriarca. O patriarca que praticamente inaugura a civilização judaica hebraica. Né? Então, é versículo 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Quando você dá o dízimo na sua igreja, você é abençoado pelo seu pastor. Quer dizer, o inferior em autoridade é abençoado pelo superior. Né? O que ele vai fazer do seu dízimo é problema dele com Deus e não seu. Então, você entrega que é o seu dever e fica tranquilo, meu amigo. O que o cara vai fazer com ele, isso aí você vai orar, e se um dia, se você tiver uma grande desconfiança, ora e procura outro lugar. Que o problema vai ser dele com Deus.
E dura coisa é cair na mão do Altíssimo quando o cara entende as profundidades de Deus. Aliás, aqui são homens mortais, o escritor de Hebreus fala, os que recebem dízimos, porém, ali, aquele de quem testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, quer dizer, Melquisedeque, testifica aquele que vive. Jesus não passou a viver. Jesus não nasceu de Maria. Apenas ele encarna-se no ventre de Maria. Jesus era, antes da fundação do mundo, ele já era o Cordeiro. E ele já havia morrido antes da fundação do mundo, como diz Pedro em Apocalipse. Então, ele não precisa de um nascimento e de uma relação sexual para existir. Quem precisa disso somos nós, humanos, que estamos debaixo da corrupção. Então, a Melquisedeque tipifica aquele que vive, o alfa e o ômega, aquele que não tem tempo para existir aqui ou existir ali, ele simplesmente existe. Ele não passa a existir, ele é. É muito diferente de existir. Existir é diferente de ser. Então, Jesus não existe, Jesus é. Sempre foi. Né? Existe, somos nós. Aliás, são homens, né? Que falam no versículo 8. Versículo 9. E por assim dizer também, Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Por quê? Melquisedeque tipificava o Cristo. Então, quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, tipifica todos nós, inclusive os levitas. Nós, como humanidade, estávamos dando junto com Abraão o dízimo ao sumo sacerdote real, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe dos príncipes, Jesus Cristo de Nazaré. Então, ele está mostrando aqui para os hebreus que esse Jesus que andou entre eles não foi apenas um homem que tinha dons de milagres e que curava cegos e que andava sobre o mar e que multiplicava pães. Não, muito pelo contrário. Ele era o Messias esperado. Ele era o mistério revelado. Ele era o delírio, o anseio, a poesia dos profetas. Então, vocês, hebreus, vejam bem a quem foi crucificado. E ensinem de maneira correta quem ele é. E por assim dizer, também Levi pagou o dízimo sobre ele. Versículo 10. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro dele. Está falando de Levi. Né? Então, Levi deu o dízimo também através de Abraão ao sacerdote, ao tipo do sacerdote eterno, que tipificou aqui a figura de Melquisedeque. O sacerdote levítico tem fim, mas o de Cristo é eterno. É o que ele vai tratar agora na sua concepção. Se, portanto, aí ele vai entrar aqui numa questão da essência do sacrifício. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele
baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Se o sacerdócio de Levítico aperfeiçoava a oferta, que necessidade haveríamos nós de ter o Cristo? É isso que ele está dizendo. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então ele vai explicar isso aqui. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor Jesus, procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Então ele está dizendo o seguinte, que quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Então Jesus passa da antiga aliança velho-testamentária para a nova aliança nova testamentária. Da antiga lei mosaica para agora a lei da liberdade, a lei de Cristo, A chamada lei da liberdade, a graça, em outras palavras. Então, quando muda a lei, muda o sacerdócio. Então, era necessário que aquele véu fosse rasgado lá no templo para mostrar isso. Que muda-se, então, o sacerdócio. E isto ainda é muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Como eu disse para vocês, Jesus não nasce. Jesus estreia. Porque ele não tem nascimento. Assim como Deus não tem nascimento, assim como o Espírito Santo não tem nascimento. Eles são infinitos. Para todos os lados que você olha, eles são infinitos. Então, ele cumpre uma profecia que é colocada no ventre de Maria. Ele não nasce. Ele mesmo falou para todos, antes que Abraão fosse, eu era. Então, a revelação do Cristo, ela é muito anterior a Gênesis. Você acha que você está estudando a Bíblia, começando tudo em Gênesis? Meu amigo, antes de Gênesis tem muita coisa que não nos é revelada. Que podemos supor, por exemplo, a queda de Lúcifer, que é a criação dos anjos. Tem mistérios que você só vai aprender quando você chegar ao céu. Então, vamos lá. Portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Para sempre quer dizer eterno. Portanto, por um lado, se revoga a antiga ordenança, a lei mosaica, por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei torna-se inútil, porque sacrifício de bodes, de touros e manjares não perdoa pecados, apenas tipifica perdões. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma,
aqui ele é atrevido, né? E, por outro lado, se introduz uma esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Em outras palavras, a lei, ela não é uma estrada convicta para chegar às alturas do céu. Você tem que usar de muito óculos, de muita luz, para descobrir o trieiro da salvação dentro da lei. Agora, Jesus não, ele abre uma estrada de mão dupla, uma via aberta, uma escada que sobe do céu à terra, que é aquela mesma escada que Jacó viu quando fugia de Esaú, antes de chegar à família de Labão, ao qual ele vai ter as suas duas filhas como esposa, Lia e Raquel. Então, Cristo agora torna-se o único e perfeito sacrifício. Então, o versículo 20 diz o seguinte: e, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Aonde está escrito isso? Salmo 104, 10. Tu és sacerdote para sempre. Vamos ler lá, Salmo 104, 10. Olha, que coisa maravilhosa. É 104, 10. Vamos ver aqui, exatamente, 110, 4, desculpa. 110, 4. O escritor de Hebreus aqui diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Senhor, a tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações e a enche de cadáveres, e esmagará a cabeça por toda a terra. Quer dizer, o nosso sacerdote vem salvar e vem trazer o juízo aos perversos que não quiseram Deus, e não glorificaram com Deus, e que fizeram a opção pelo inferno. Né? Tem gente que fala: ai, Deus é bonzinho, não vai mandar ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, a pessoa que escolhe. A salvação está aí. Ilimitada para quem quiser. Eu acredito, segundo João 1,9, que a luz veio para a terra e toca todo homem. Olha a promessa de Deus no Evangelho de João. E eis que a luz veio até nós, a saber, 1,9, a verdadeira luz que vinda ao mundo, e não a predestinados ou a judeus, ilumina todo homem. Todo homem tem, através da natureza, uma revelação que o tira da depravação total, trazendo um feixe de luz para ele da salvação em Cristo Jesus. Ele só não o recebe se não quer. Porque se ele o receber, Deus vai enviar um missionário lá. E se um missionário não chegar lá, nada impede que o próprio Jesus vá lá e pregue para aquela pessoa.
Assim entendo. Assim entende quem entende e consegue fazer uma aliança e uma contextualização da soberania e onisciência de Deus junto com a justiça e o amor próprios, os 4 de atributos de Deus. Expliquei isso ontem para vocês. Que quem tem a cabeça aberta ao Espírito vai entender que paradoxos para nós não são paradoxos para Deus. Aliás, Deus é o paradigma dos paradoxos. Coloca aí na tua cabeça aí, você que fica discutindo aí. Né? Tem coisas que você não vai entender, Romanos 11:35, ou profundidade da riqueza, tanto da ciência quanto da sabedoria. Quem jamais te ensinou alguma coisa? Quem jamais te deu algo para que o Senhor ficasse devendo? Ou profundidade do conhecimento, quão inescrutáveis são os teus juízos, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. Amém. Você quer entender Deus, amigo? Se lá na eternidade, você vai passar a eternidade compreendendo mais de Deus nesse corpinho seu que engorda, que morre, que tem um cérebrozinho vulgarmente inteligente, você quer entender as profundidades de Deus. Para com isso, meu irmão. Para de discutir teologias antigas, teologias de tempo. Se Deus é temporal, é atemporal. Deus é atemporal, é temporal. Deus é teotemporal. Deus é todos os tempos e, ao mesmo tempo, nenhum. Deus só é todo predestinado e, ao mesmo tempo, cheio de livre-arbítrio. Amigo, sua cabecinha é pequena. Larga essa cabecinha de tem e começa a pensar como um profeta de Deus. Larga esse ensino denominacional, tradicional, pentecostal, seja o que for, e começa a amar a Bíblia. E não começa a copiar teólogos tendenciosos a denominações. Cabecinha pequena. Abre o ouvido para o Espírito. Abre a mente para Deus. A oração em línguas é importante para isso. Muitas vezes ela é para você abrir sua mente. Ela não é para ficar orando numa reunião pública. Ela é para você. E visto que não é sem prestar juramento tal, né? Ele prestou juramento. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso mesmo, versículo 22, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Eu expliquei isso para você. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porém são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto,
que tipifica Cristo, este, no entanto, continua para sempre, quer dizer, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que tipificava um para sempre, tem o seu sacerdote imutável, porque Jesus é sacerdote antes da fundação do mundo, antes da fundação do tempo, antes da fundação do espaço, antes da fundação do universo, antes da fundação do multiverso, se existe bilhões de universos, eu não sei, antes de qualquer tempo. O universo tem 13,8 bilhões de anos, desde o Big Bang até aqui. Não me interessa isso. 13,8 bilhões de anos antes da fundação do mundo é um segundo, ou não é nada, ou mesmo não é tempo. E a ciência vem com esse discurso de mestre, tentando substituir em nossas cabeças o que é insubstituível, que é Deus. Isso é maravilhoso. Ele é eterno. Ele é melquisedéquico. Sacerdote imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que nele chegam. Ele não precisa ficar trocando. Morre um, quem é o primogênito? Então institui o outro. Morreu aquele, o primogênito institui outro. O que ele traz? Traz gado, se for rico. Traz ovelha, se for mais ou menos. Traz um pombinho para a oferta do pecado. Se não tem nada, faz lá uma oferta de manjares lá, sei lá. Né? Significa outra coisa, oferta de louvor. Mas uma rolinha, um pombinho, pelo menos, se você não tem nada, servia como oferta pelo pecado, pela culpa. São 5, né? Daqui uns dias eu falo para vocês, porque é um estudo à parte. Os 5 sacrifícios que Jesus representou: o holocausto, sacrifício pela oferta de manjares, sacrifício pela oferta pela paz, sacrifício pela oferta de pecado e sacrifício pela oferta de pecado com culpa. Ele não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro, por seus próprios pecados, para depois fazer de outros, porque esses sacerdotes são humanos. Depois ele faz pelos do povo, porque isto, uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Então, Cristo, ele não fez oferta pelos pecados dele, porque não tinha pecado. Então, a oferta dele é superior e verdadeira, porque a oferta que ele fez na cruz foi para nós e não para ele. Deus não tinha que perdoar o seu filho. Eu vou perdoar o meu filho. Vou perdoar a mim mesmo. A Trindade é única, um em 3. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um mistério que quase praticamente a nossa mente não consegue entender. Porque a lei constitui sumo sacerdote, homem sujeito à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, lá no Salmo 110 nós lemos, constitui o Filho que é perfeito para sempre. Firmamo-nos nessa promessa. Não deixe de ter Jesus. Aleluia. Não deixe de ter Jesus. Jesus agora está sobre você. Jesus está sobre a sua cabeça. Jesus está assim, ó. Vou pegar uma coisa aqui para representar para você. Agora, como que Jesus está? Espera aí que eu vou pegar aqui o meu chapéu que eu fui para Israel com ele. Porque estava
tempo do calor. Tá aqui a assinatura de todo mundo que foi comigo. Um chapéu aqui, riponga aqui, que o pastor Silvério converteu do movimento hippie. Então, eu não tenho essas paradas muito de coisas... Eu gosto de coisas assim, rústicas. Então, aqui está um chapéu rústico. Olha aí. É porque ele amassou muito lá na viagem, mas ele era bem legalzinho, esse chapéu. Muito doido, né? Fazendo aquele chapéu do Indiana Jones. Mas, agora, tá desse jeito aqui, ó. Você está coberto pelo sacerdote de Cristo. Esse aqui, meu chapéu, é o sacerdócio de Cristo que está sobre a sua cabeça. Pecou, tem sangue aqui dentro. Derramou. Sangue. Arrependeu? Sangue. Ficou legal aí? Chapéu? Vou terminar o estudo de chapéu, então. Arrependeu, tem sangue, meu querido. Então, ele não precisa vir. Toda vez pessoa, a gente vai para a igreja fazer a ceia, aí a gente tem que tinha que perdoar os nossos pecados. A sociedade dos animais ia se levantar contra nós. Nós seríamos presos. Porque já pensou tanto de pecado que nós temos, tanto de ovelha que nós teríamos que criar. Hoje, com mais de 2 bilhões de cristãos, quase 3 bilhões de cristãos no mundo, confessando seus pecados, matando 3 bilhões de cordeiros, gados e pombos. Então, uma vez por todas, o imortal Melquisedeque expiou por nós os nossos pecados. E é por isto que você precisa da ceia na igreja. Porque a ceia é um memorial disto tudo que falei para você. Quando ele pega o fruto da videira e fala, este é o meu sangue, que é dado por vós como eterna aliança. Quando vocês pecarem, vocês têm uma eterna aliança para se arrependerem. E esse é o meu corpo, que é dado por vós como memorial, que significa que eu estou em vós, vós tendes comunhão uns com os outros, e eu estando em vós, formo a eclésia, formo a assembleia, formo o povo, a chamada igreja. Glória a Deus, porque a lei constitui sumo sacerdote, homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, não, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Então, nós sabemos que o Filho é perfeito para sempre, e o será eternamente, e voltará perfeito para nos buscar, e passou com perfeição sobre essa vida. Amanhã, vamos falar o capítulo 8, que vai trazer para nós a antiga aliança como símbolo transitório da nova aliança, que é superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Eterna aliança, da qual Cristo é o mediador. Até mais. Eu peço para você que eu estou passando todas as minhas... Não vou parar de postar no Facebook, tá? Mas todos os amigos meus do Facebook, por favor, inscreva no meu canal, porque no YouTube é o canal que serve para mim, porque eu tenho livros e
clipes e estudos. Então, ele me dá tudo isso no canal. Nunca tinha dedicado ao YouTube. Tanto é que tenho poucos seguidores aí. Então, me ajude aí inscrevendo aí. Meu livro está aí, está na Amazon, ou, se você quiser me mandar um WhatsApp, 031 994 02 4665. Eu mandarei os livros para você. R$10, hein? 10, como diz o mineiro lá do interior, R$10. Então, R$10, tá aqui o livro. Amém. Amanhã, capítulo 8 de Melquisedeque. A paz de Cristo. Até mais.